Ô Ju, deixa eu trazer também um olhar agora para o outro lado do espectro, que é a movimentação do PT. No fim das contas, né, e ao longo, né, comparando com o que saiu das urnas para cá, o PT tem essa situação de já ter disputado com uma federação, então na prática é como se fosse uma antiga coligação com PCdoB e PV, e aí aconteceram algumas situações curiosas. O PT elegeu, por exemplo, Washington Coaquá como deputado lá em 2022, ele foi eleito prefeito da cidade dele de Maricá, e quem assumiu o mandato dele não foi alguém do PT, foi uma deputada do PCdoB. Sim. Também há situações de suplentes, como Orlando Silva aqui em São Paulo, que é do PCdoB, é o primeiro suplente da coligação. Então fica essa impressão de que diminuiu em relação à urna, mas no que estava aqui colocado, ficou no 0-0. Perdeu Luiziane Lins, um quadro histórico do PT no Ceará, e entrou o deputado Paulo Lemos lá do Amapá. Como é que foi a avaliação? Para quem é governo, deveria ter esse poder de atração de novos quadros? Não parece pouco para um partido tão tradicional quanto o PT? E é pouco. O PT tem essa mesma avaliação que a Jussara trouxe do PL, de que eles poderiam ter avançado um pouco mais e ampliado um pouco mais esse quadro, principalmente no que diz respeito a atrair deputados federais. Boa noite para você, para o Pedro, Caio, Jussara também. Mas a avaliação é que ficou abaixo do esperado. E aí qual é a explicação que eles trazem, Yuri? É uma explicação muito interessante, que é a seguinte: é natural que quando essa janela se abre, que tenha ali algum tipo de resistência ou até medo dos possíveis candidatos de migrarem de legenda, de como isso vai ser visto exatamente pelo eleitorado. Mas, nesse momento, o receio maior, segundo os integrantes do PT, é sobre a polarização. Eles sabem que, migrando para o PL ou migrando para o PT, tem ali uma defesa muito clara de Lula ou de Jair Bolsonaro. E isso traz um receio para esses candidatos. Então, o PT acabou ganhando mais filiados, né, quadros bastante interessantes, mas chamam a atenção para essa questão da polarização como um entrave para que essa migração fosse maior do que eles desejariam ou que estavam planejando. Então, não conseguiram uma quantidade significativa de deputados, isso poderia melhorar o jogo, por exemplo, político na Câmara dos Deputados, no momento em que tem ali alguns projetos, né? A gente falou hoje na CNN o dia inteiro sobre pacote de benesses, os interesses do governo para atrair mais votos, mas colocam a polarização como esse empecilho. Para além disso, tem alguns quadros que chamam bastante atenção dessa migração que realmente foi efetivada. Vou chamar a atenção aqui para dois. Elisiane Gama, senadora do PSD, acaba deixando Gilberto Kassab e vai para o PT. E por que esse é um quadro importante? A gente está falando de uma liderança, ou pelo menos um canal ali de conversa e de diálogo com o eleitorado evangélico. A gente sabe que ao longo desse mandato Lula tentou furar essa bolha, conseguiu ali de uma maneira, né, ainda não muito consistente. E Elisiane Gama, por todo esse período, foi quem tentou abrir esse diálogo com algumas igrejas importantes e com lideranças evangélicas. Então, esse é um ponto importante. E chamo a atenção para Cátia Abreu, que também foi para o PT, né? Ex-senadora, foi ministra de Dilma Rousseff, chega num PT dividido sobre essa ida, sobre essa migração, teve até carta ali de repúdio sobre a ida de Cátia Abreu, mas essa figura importantíssima no que diz respeito ao diálogo com o agro, né? Historicamente, ali principalmente pensando em Tocantins. Então teve esses nomes importantes, mas ficou aquém do esperado. É isso.